Doação em vida. Meu pai pode doar um imóvel para um filho e deixar os outros sem nada? Imagine a seguinte situação. Um pai possui 2 imóveis e 3 filhos. Durante a vida, ele decide doar um desses imóveis para apenas um dos filhos. A pergunta é: ele pode fazer isso? A resposta é: depende. E para entender isso, você precisa conhecer 3 conceitos fundamentais do direito das sucessões: doação, legítima e colação. A primeira coisa que precisamos entender é que a pessoa pode sim fazer doações durante toda a vida, mas ela não possui liberdade absoluta sobre todo o seu patrimônio quando existem herdeiros necessários. O Código Civil protege uma parcela da herança chamada legítima, que corresponde a 50% do patrimônio destinado aos herdeiros necessários. Os outros 50% correspondem à chamada parte disponível, que pode ser destinada pelo titular conforme as regras legais. E aqui parece uma situação muito importante. Quando um pai doa um bem para um filho, o artigo 544 do Código Civil estabelece que essa doação, em regra, representa um adiantamento da herança daquele filho. E é justamente aí que entra a chamada colação. Imagina que durante a vida um pai tenha 3 filhos e doe um imóvel de R$300 mil para apenas um deles. Quando esse pai falecer, aquela doação poderá precisar ser considerada no inventário para verificar se as legítimas dos filhos foram preservadas. O objetivo da colação é justamente igualar as legítimas entre os herdeiros que concorrem à sucessão. É o que estabelece o artigo 2002 do Código Civil. Mas existe um detalhe muito importante. O doador pode determinar que aquela doação seja retirada da parte disponível. Nesse caso, pode haver dispensa da colação, desde que sejam respeitados os limites legais. E atenção, essa dispensa não deve ser presumida. O STJ já decidiu que a dispensa do dever de colacionar existe uma manifestação expressa e formal do doador, indicando que a liberalidade será realizada à conta da parte disponível. Então, quando você estiver analisando uma doação feita em vida, não basta perguntar: o pai deu o imóvel para o filho? Você precisa perguntar: qual era o patrimônio do doador? Quem são os herdeiros necessários? Qual era o valor da doação? A doação atingiu a legítima dos demais herdeiros? São todas essas questões muito importantes na hora de você fechar com seu cliente. Houve dispensa expressa de colação? A liberalidade respeitou a parte disponível? Porque uma doação feita em vida não significa automaticamente que os demais herdeiros perderam seus direitos. Esse é um dos grandes erros de quem começa a trabalhar com planejamento sucessório e inventário. A pessoa pensa: meu pai me deu esse imóvel em vida, então o imóvel é meu e eu não tenho mais nada a discutir no inventário. Não necessariamente. É preciso analisar a natureza da doação e seus efeitos sucessórios. E existe ainda uma diferença muito importante entre doação em vida e partilha em vida. São institutos que não devem ser tratados como se fossem a mesma coisa. Por isso, se você é advogado e recebe um cliente que pretende transferir patrimônio para os filhos ainda em vida, não faça simplesmente uma escritura de doação sem analisar o planejamento sucessório como um todo. A doação mal estruturada pode gerar um conflito familiar, discussão sobre legítima, necessidade de colação e até problemas no futuro inventário. Planejamento sucessório não é simplesmente transferir patrimônio, é organizar a transmissão do patrimônio respeitando a legítima, a parte disponível e os direitos dos herdeiros. E essa análise deve ser feita antes da doação.
e não depois que o doador faleceu e a família já está discutindo no inventário. Se você trabalha ou pretende trabalhar com inventários e planejamento sucessório, salve esse vídeo, porque esse é um daqueles temas que você vai encontrar diversas vezes na prática. E não esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal.